Sejam bem-vindos, pessoal. Quinta-feira, 18 horas. Estamos aqui juntos mais uma vez. Hoje a gente vai trocar uma figurinha, uma história, um livro, uma enciclopédia com o meu convidado. Daiane Andrade por aqui com vocês mais uma vez e hoje a gente vai receber Rogério Lavieri. Seja muito bem-vindo ao Experiências Contam. Eu vou ser tímido agora. Vai ser tímido agora? Não, a gente brincou, isso aqui é um divã, você pode deitar aí, tranquilão. E vamos começar sério. Sério. Postura, reto, pra todo mundo achar que a gente é sério. Entendi, viu? Vocês já sabem, né, gente, que a gente não é tão sério assim, né? Postura primeiro, momento sério. Fino. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite no último dia que eu fico pra ir embora pra casa. Tá vendo? Você nem sabia disso, eu tô indo embora, meu voo é às 9 horas da noite. Meu Deus! No Tá pressure. vendo? Meu pai, eu sempre falo aqui, né, a melhor moeda, acho que a maior moeda de troca que a gente tem na vida é o tempo. Então eu super Exato. te agradeço, porque você tá dispondo do seu tempo para estar aqui comigo e com a galera que vai assistir. Eu que agradeço. Disponibilidade. A gente brinca aqui, sempre fala, né, que a gente gosta de fazer um catar. Uhum. Então eu vou pedir para você voltar lá atrás, pra gente esquentar os tamborins e você me contar como foi sua vida lá no começo, para você chegar aonde você chegou. Então, como é que você escolheu sua carreira, escola, família? Interessante. Uma vez me perguntaram por que eu não vou psicólogo, né? E não é por causa do divã, porque deve ser bem confortável deitar naquele negócio, esticar, fofinho. E a minha resposta rápida foi: eu não consigo, eu não me vejo olhando para trás e tentando entender o que deu errado. Aí você vai, o quê? Oi, deu errado? Porque às vezes a gente se pega perguntando, pô, o que eu poderia ter feito? O que eu fiz que eu me arrependo? E toda vez que eu olho para trás, eu não me arrependo de nada. Eu nunca falei uma coisa que você desfalaria, se existe essa palavra, ou você tiraria o que foi. Não. Saiu. Palavras, apesar de que você acha que elas vão ao vento, elas machucam as pessoas, né? Então, não tem como você tirar aquilo. Você pode explicar, falar, olha, falei, foi um momento assim da minha vida, foi situacional, então foi. Mas daí quando você fala, olha para trás, 1982 eu nasci, né? Eu comecei aí dando problema. Eu comecei dando problema para os pais, né, porque não era para eu nascer, e aí o médico falou que eu seria uma criança problemática, e eu nasci enrolado no cordão umbilical. Por que você está falando isso? Porque eu tentei entender isso. Quer dizer que eu sou um problema? Claro que não. Tudo tem um propósito. Para mim, tudo tem um propósito. Tem um motivo, uma consequência. Não precisamos entrar nesse negócio de, oh, meu Deus, tudo tem uma... Não, eu acho que são as energias que você passa pela vida. E eu só aprendi isso em 2010. Então eu saí de 1982 e fui para 2010. Por quê? Porque foi só onde eu consegui ter a percepção de que eu tinha que olhar para trás e entender quais as escolhas que eu fiz e o que eu fiz que deu certo. E o que eu fiz que também deu certo. Nada deu errado. Porque eu estava... A gente ter passado por aquilo. Exatamente. Até para poder subir o próximo degrau ali. Exatamente. Então você fala, como é que você fez a escolha da escola que você foi? Quando eu me formei no colégio, antigamente, colégio. E aí eu fui para a faculdade, meu pai fez um baita de um esforço para pagar uma faculdade de engenharia, a qual eu fiz 2 anos, parei porque eu não tinha dinheiro, então, eu trabalho desde os 14 anos, devo isso aos meus pais, que sempre nunca me forçaram a trabalhar, mas sempre mostraram a importância do trabalho na vida da pessoa. Então, acordar cedo pra gente é uma rotina normal, e trabalhar é uma consequência disso, porque o que você vai fazer? Você vai brincar na rua e depois você vai trabalhar e daí você vê o valor do seu tempo. As escolhas foram acontecendo para mim. Eu já trabalhei de entregador de tinta, já trabalhei de pintor, instalador de moldura, de pintor. Eu fui monitor de viagem em Porto Seguro. Como assim? Monitor de viagem, levava, dançava. Pessoal, vamos lá! No axé, adoro axé. Sim, eu acho que vocês sabem disso. E como foram feitas as escolhas? Foram oportunidades. Apareceu a oportunidade de trabalhar numa casa de tinta, eu fui trabalhar numa casa de tinta. Apareceu a oportunidade de ser instalador, porque daí eu ganhava um pouquinho mais, eu fui ser instalador. Apareceu a oportunidade de trabalhar numa casa de vidro, eu fui trabalhar na casa de vidro. Depois fui para ser monitor de viagem, e aí de repente eu percebi que não, acho que agora eu quero fazer alguma coisa diferente. Não legal, né, melhor ou pior, diferente. E um amigo meu falou, esse amigo meu, amigo de infância, Euler, ele vai ficar impressionado que eu falei o nome dele.
O Euler, ele trabalhava numa empresa e ele, assim, é o role model, né? Ele começou, tipo, foi pro colégio, foi pra faculdade, fez intercâmbio, voltou, fez pós, entrou numa empresa multinacional. É o sucesso. É. E aí ele falou, pô, você quer, eu vou te recomendar lá. Então, assim, eu fui recomendado numa empresa, comecei nessa empresa em 2003, como terceiro. Aqui no Brasil nós temos essa parte terceiro, e depois você é efetivado e entra como um profissional registrado, que foi em 2005, setembro de 2005. Como é que tudo começou? Todas as decisões, né? Como é que você escolheu ser profissional de finanças? Aconteceu, né? É a oportunidade. E tem uns que chamam de sorte. Então, eu vou chamar de sorte agora, porque para mim a sorte é uma combinação da oportunidade com a preparação. Exato. Eu não estava preparado. Você não estava preparado. Não estava, não. Não, é tipo, vai jogar no Real Madrid. Eu não entendo de futebol. Não entendo de futebol, mas eu consigo fazer essa analogia. Vai jogar no Real Madrid. Aham. Mas põe a chuteira. Tipo, você não tem noção o que você Tem está a fazendo. chuteira, né? Comprei chuteira, comprei tudo, vamos ver como é que faz isso aqui, comecei a fazer. Só que daí eu entendo que quando você tem a oportunidade, você tem dedicação, você chega no preparo. Exato. Só que talvez você tenha que pôr um pouquinho mais de esforço. Foi aí que tudo começou. Por que eu estou falando de tudo isso? Que esse foi o início para mim de uma estrada bem sinuosa, não era uma reta. Tem várias pedras, várias coisas, todas elas muito divertidas, assim. Todas elas. Você se diverte muito na vida, durante os momentos. Todas elas, eu me diverti. Olha que legal, fiquei no UTI. Então, UTI, eu vou pular um pouquinho. Eu fiquei na UTI e eu acho super engraçado o que aconteceu. Eu conto isso pra todo mundo fala, que engraçado, eu já estava no UTI, entre a vida e a morte. Mas escuta o que aconteceu. Mas é verdade. Foi um momento interessante. A pessoa encostou do lado da minha cama, não vou falar nomes, senão tem que fazer isso aqui pra cortar, não. Putz, encostou do lado e falou, como você tá? Tipo, vamos lá de novo. Eu tava na UTI, tinha um tubo aqui, ó. E a pessoa falou, como você tá? Qual era a expectativa dessa pessoa? De eu falar, tranquilo, velho. Sossegado. Essa cama é muito confortável, ó. Aqui, ó, arzinho condicionado aqui. Tô de boa, tem televisão, consigo ver tudo. Tinha, e toda vez que a enfermeira falava, morreu o 28, eu rezava pra ir, né, progressivo, não dei, porque eu tava no 25. Então, vai pro 32, Deus que me perdoe. Eu vejo, claro que na hora você não vê isso, mas depois eu olho e falo, nossa, e daí cada vez que eu tenho uma situação um pouco mais complicada, eu olho para isso e falo, como é que eu vou fazer uma piada sobre isso depois que eu passar por isso? E foi depois de 2010, nessa coisa, que eu comecei a entender propósito, por que eu faço o que eu faço, por que eu tô aqui, o porquê. E antes de a gente começar tudo isso, eu falei o nome, que é o Simon Sinek. O porquê eu existo, o porquê eu faço o que eu faço, entendeu? Cada decisão que eu tomo na vida, seja ela espontânea, seja ela abrupta, porque eu quero fazer, eu sou extremamente teimoso, né? Põe um negócio na cabeça, e isso não é bom para os outros, né? Para mim é sensacional. Põe um negócio na cabeça, a hora que eu concluo, eu falo, missão cumprida. Não devia ter feito, mas eu fiz. Pus na cabeça e fiz. Então, eu misturo tudo isso daí, porque para mim é o jeito que faz sentido. Então, eu fui lá atrás, eu vou lá atrás, eu entendo a minha infância, eu entendo a base da minha infância, que eu sempre pude voltar para casa com o joelho ralado e falar, olha, eu ralei o joelho. Mas eu falei que você não correr, né? Opa, ato consequência. E daí, quando você pula várias etapas e você chega num problema, que é o que eu falei de UTI, de saúde, aonde dinheiro nenhum, eu não vou falar pessoas, mas dinheiro nenhum, ou nenhuma ação, nenhuma moeda poderia compensar ou pagar por aquilo, você começa a entender valor. De valor para mim, eu queria ter aquele carro lá. Pode falar o nome de carro? Todo mundo sabe, né? Queria ter um Ferrari, uma Lamborghini. Se eu tivesse em agosto, dia 15 de agosto de 2010, dia 20 de agosto de 2010 foi o dia que eu transplantei. Sim, sou transplantado de fígado.
em 20 de agosto de 2010 ou 15, entre esses dias, se eu tivesse uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Porsche, não mudaria nada na minha vida pelo que aconteceu. Entendeu? O que mudou a minha vida foi ter uma família sensacional que eles falam que estavam chorando, mas eu não vi ninguém chorar. Eu não vi ninguém chorar. Ninguém chorou. Eu não vi chorar. Me conta essa história direito. Não, eu acho que o jeito que eles lidam, claro que eu entendo o choque. Como eu falei, eu comecei a dar problema em 82, hein? E eu falei, eu não vou fazer esse negócio acontecer tão simples, não. Vamos lá. 2010, de novo. Vamos relembrar. Tadinha. Mas agora eu vou participar. Eu vou participar. 82 eu não sabia, né? Eu não decidi, agora eu já tô aqui. Exato. Mas você acha que foi um ponto, assim, crucial para você mudar a sua mentalidade ou você só ficou mais forte? Porque um transplante, receber uma notícia, né, trabalhar tudo aquilo, porque o mental te arregaça, né, logo de cara, assim. Foi uma virada de chave? Doutor, o que eu tenho? Resposta, você tá morrendo. Exato. Oi? Você tá morrendo. Se você não transplantar, no máximo 3 dias você tá morto. Mas daí, o que você... você vai falar mais forte ou mais fraco? Qual é a escolha que você tem? Eu vou voltar à pergunta. Executa. Qual a escolha que você tem? Você tem uma escolha. Desistir, que é a mais difícil. Vamos combinar? É a mais difícil. Claro, depende, volta. Não é a mais difícil. Talvez é a mais simples. Mas eu tenho uma perspectiva mais otimista. Eu sempre fui mais otimista. Eu só não sabia o quão otimista eu era. Mas essa coisa, dessa energia, dessa bagunça, dessa coisa de dançar em Porto Seguro para um monte de gente que estava olhando para você e metade poderia estar te chamando de palhaço, né? Porque e de repente você não está preocupado com isso. E até isso tudo acontecer, eu não tinha lido um livro na minha vida. Nunca li um livro na minha vida, até isso acontecer. E aí, de repente, eu me deparo com um livro que fala... Tem uma coisa interessante que você chama Dare to Lead, que é tipo da Brené Brown. Ela é incrível. E o que é esse coisa, tipo liderança? Você começar a dançar totalmente estranho e ninguém tá dançando, basta um te seguir, acabou. Sabe o que aquilo acontece? É uma energia que é transferida, né? Eu sempre fiz isso inconscientemente. Você não sabia que tinha metodologia, que tinha funcionalidades, que tinha vários nomes bonitos? Não sabia, e também tinha um outro fator, né? Esse fator é interessante, que deixa a pessoa mais corajosa. Eu bebia, né? Então, foi quando eu comecei a beber, e aí você tem um nível de coragem que está estabilizado no 5, que te leva ao 250 quando você bebe. Só que ele te leva ao menos 10 quando você acorda, e daí você precisa... A gente pode tocar nesse assunto, porque, né, foi isso também. A bebida fez parte da minha, não juventude, mas uma boa parte da minha vida. Com 19, 20 anos eu comecei a beber. Beber como todo jovem bebe, depois extrapolar na bebida, que me deixou mais corajoso. Mas na minha cabeça eu só consigo ficar assim, não que eu precisasse, se eu bebesse. Entendeu? E aí isso gera uma dependência. Exato. Né? Então, é o gatilho de você falar, cara, aquilo ali funciona, eu vou fazer de novo. Agora eu volto para a pergunta que você fez. Você se tornou mais forte. Eu acho que a consequência foi eu me sentir mais preparado. Força é a consequência da situação. Porque se você não precisa agir, você não vai fazer nada. Né? O ser humano ele só usa a força dele para caçar. Ninguém acorda de manhã com vontade de correr 50 quilômetros. Não mesmo. Se você acorda, procura um médico. Você tem alguma coisa aí desviada, né? Agora, eu acordo com muita vontade de pedalar 100 quilômetros hoje. Eu acordo com muita vontade. Vamos correr? Vamos nadar? Por quê? Porque teve uma fase que eu não pude fazer. Que eu fiquei na cama do hospital, onde eu não... E não é transplante, tá, gente? Não tem nada a ver com transplante, isso não. Depois do transplante, eu fiquei o que eles chamam tetraplégico. Eu não posso usar a palavra tetraplégico, porque isso é um pós, isso é uma condição. Sim. Que é estável sempre, né? Eu fiquei nessa condição onde do pescoço, o corpo inteiro não mexia, eu conseguia mexer os olhos. Tem uma coisa engraçada. Isso é sensacional. Essa parte é muito legal.
A Geise, minha esposa, ela fez um cartaz com todas as palavras, assim, né? De A a Z, para comunicação. Porque daí eles podiam entrar 15 minutos de visita na UTI, eu poderia me comunicar com eles com o olhar, né? E eu demorava muito para poder juntar as palavras. Eu não conseguia falar. Dava tempo de falar oi, tudo, e depois o pessoal acabou a visita, né? Até isso, eu achava. Depois eu ri internamente e falei, nossa, eu não conseguia juntar as palavras, porque você pôs o O? Não, do lado, não, sabe? Aí você não consegue se comunicar. E aí eu não mexia a perna, não mexia braço, não mexia dedo, mexia o olho. Mas eu pensava no meu limite, né? Conseguia pensar, e o aparelho ajudava a respirar. Nessa condição, é a condição que eu cheguei, eu acho que qualquer pessoa numa condição, eu vou chamar normal, independente do que cada um entende como normalidade, mas uma pessoa saudável vai entender. É isso, é daí, né? Meus pais receberam ligações algumas vezes para ir para o hospital. Uns amigos meus receberam ligações dos meus pais para ir para o hospital. Esse Euler que eu estou te falando, ele saiu da França e veio para São Paulo para me ver, que poderia ser a última vez. E aí você fala, por que você está entrando nesse assunto? Porque isso me deu condição, ou me deu preparo, não é força, deu preparo para quando eu vou fazer uma prova de triatlon. O que tem a ver? Estou fazendo uma prova de triatlon com 3.000 pessoas. E eu estava numa cama de hospital, entendeu? São perspectivas. Sim. E aí quando eu falo, Dai, vamos fazer uma prova de triatlon? O que você vai responder? Eu não consigo subir a escada. Eu tenho que começar. Você tem que começar. Eu tenho que começar. Força você tem, todo mundo tem. Para mim, com toda a ignorância que eu tenho, e me perdoem os entendidos no assunto, mas todas as pessoas têm a mesma capacidade. Como ela desenvolve é diferente. E o jeito que ela escolhe desenvolver a capacidade dela mental é diferente. Então, assim, voltando lá atrás, um cara... Gente, eu sou um ex-gordinho. Adoro isso. Nada contra os gordinhos, porque eu sempre fui, né, um gordinho. Mas um cara que sempre teve o que eles chamam hoje de bullying, né? Tipo, que não mudou nada a minha vida, mas eu super entendo que isso pode fazer, porque a situação era diferente, eram outros tempos, não existe a tecnologia que existe hoje que pode escalonar isso num nível master. E rápido, né? E muito rápido. E de repente, eu passei por várias situações na minha estrada sinuosa, passei por uma barreira bem grande, assim, que era uma que eu imaginei, nossa, acho que essa vai ser mais difícil, mas eu nunca imaginei que eu não conseguiria passar. Porque a família, minha esposa, alguns amigos do lado, o que eu falo que não choravam, é porque eles sempre estavam ali, entendeu? Falando comigo, conversando comigo, E depois saíam, né? Parou a vida deles, parou a minha vida deles, parou, entendeu? A empresa... Vocês podem até tirar o nome, mas eu preciso falar o nome. Aqui não tem, você pode falar o que você quiser. Eu trabalho para Siemens e esse é o maior orgulho que eu tenho. Primeiro por trabalhar para uma empresa alemã, minha família é de origem alemã, tenho o maior prazer de falar, tenho o maior orgulho de ser brasileiro, nada contra brasileiro, mas tenho o maior orgulho de falar que 2 dias atrás a nossa cidadania alemã foi liberada. Que sensacional. Isso é família, né? E trabalhar numa empresa que tem uma cultura alemã é muito interessante. Mas essa empresa, através de pessoas, ou pessoas através da empresa, escolhe a sequência que você quiser. Cuidaram de mim também. Então, assim, em nenhum momento ninguém falou para mim assim, você vai ter que você não vai ter mais emprego, dinheiro. Falar o que você precisa fazer, você faz, nós vamos cuidar de você. E o que você quer? Perguntaram para mim. Um dos maiores níveis da empresa, o CFO da empresa perguntou, qual que é o seu pedido quando você sair dessa? Olha que sensacional o otimismo, né? Sensacional, exato. Te deu literalmente... Eu não sabia o que pedir, né? Qualquer um pediu aumento, né?
Não, não queria aumento. Eu não sei se eu ganhei um aumento no hospital, gente. Eu tive um aumento por um cara chamado Cláudio Cordeiro de Lima. Ele ainda trabalha na Siemens. Almocei com ele semana passada. Pessoa sensacional, família linda. Ele estava no processo de me dar um aumento, ele me deu um aumento. Ele entendia que naquele momento eu estava doente. E o aumento ia ser uma coisa que ia acontecer, mas para quê? Como um simbolismo. Não sei se ele... Eu nunca perguntei para ele por quê, e não me interessa por quê. Mas aquilo teve um significado grande de lealdade. Exato. Porque na minha cabeça, quando a pessoa perguntou, eu não soube o que responder, e depois eu respondi. O que você quer? Eu quero ir para a empresa. Como? Eu quero ir para a empresa. A hora que eu sair do hospital, eu quero ir para a empresa. E assim foi feito. Eu fui de cadeira de roda, e eles me permitiram entrar ali no Ministério do Trabalho, foi só no hall. Não precisa brigar. Sem processo trabalhista, assim, mas não precisa disso. No lobby da empresa, entrei e pronto, e ali eu me senti, e as pessoas que vieram, você tá vivo, que legal, porque essas pessoas doaram sangue. Olha que sensacional, uma empresa com 10 mil funcionários no Brasil, e aí você é conhecido por ser um sobrevivente. Isso Volta para sua pergunta, Não, isso é a força. Isso é a força. Isso é a força. Então, assim, o agradecimento que você fez no começo aqui, eu que devo agradecimento, porque isso é um veículo para poder disseminar, né? E um dos meus propósitos, meu propósito maior é me colocar a serviço de, né? Complete a frase. Se eu puder ajudar alguém no limite do que não me prejudique, conta comigo, certeza. Eu não estou falando de dinheiro. Não vem pedir dinheiro. Eu ganho em dólar, mas né, eu gasto em dólar. Gente, papel higiênico nos Estados Unidos é em dólar. Né? Brincadeiras à parte, ajudar no sentido de tipo, o que eu posso fazer? Como é que você inspira alguém no final do dia, né? É isso. É isso. É o que vocês fazem. É o que a gente busca fazer aqui, gente. É isso. Porque inspirar, às vezes é um gatilho, às vezes é só uma fala, às vezes é uma palavra que pode mudar o dia de alguém. Isso. E esse dia pode mudar a vida dela. Então, e às vezes a gente discute muito aqui no podcast sobre isso, porque às vezes você nem sabe que você está impactando, né? A gente teve várias pessoas que sentou aqui e falou, não sei o que eu vou contar. Todo mundo inspira as pessoas, né? Todo mundo tem algo para contar e que inspira as pessoas. E por vezes a gente guarda para nós só, né? E a gente não pode fazer isso. É isso que vai mover o universo no final do dia. Porque é como você conta. Olha, eu passei por um transplante de fígado, recebi uma notícia assustadora. Um pouco tempo depois, eu estava acamado, sem perspectiva nenhuma, e estava lá. Muitas famílias que podem estar ouvindo isso, vai dar um gatilho de esperança. Porque no final do dia, a gente é movido pela esperança. Se você não acreditar em alguma coisa... Exato. Por que você está aqui? Né? Que é o que você falou, como é que eu busco o meu propósito? Né? Como é que você inspira as pessoas? Eu acho que o ponto interessante que você tocou é você falar e não saber que você está tocando a pessoa. E ninguém precisa falar, nossa, você acabou de falar um negócio que, olha, né? Eu vim no caminho hoje para cá e eu vim escutando um podcast que a pessoa a pessoa se tornou famosa, eu não sei o nome dela, mas era um podcast do Simon Sinek. E a pessoa falou assim, eu falei num TED Talk, 5, 4, 3, 2, 1, claro que ela falou em inglês, 5, 4, 3, 2, 1, que é para inspirar, e para você respirar e para passar a sua ansiedade. Ela falou isso porque ela se perdeu e não sabia mais o que falar, teve um branco. Ela falou isso no TED Talk. Ela não estava preparada, devia $800 mil. Isso é um dos recentes, qualquer um pode escutar. E ela foi chamada para poder contar a experiência dela. Ela falou, eu vi isso como uma oportunidade de 2 dias grátis em São Francisco, ficar num hotel para tirar umas férias. E foi. E ela contou isso, contou toda a história. Toda a história que ela contou foi muito interessante, porém, o que todos pegaram foi o 5, 4, 3, 2, 1 e o e-mail dela. E ela começou a receber e-mail e essa pessoa se tornou famosa. Você acabou de falar, o que alguém fala que senta, né, na sua memória, e aí fica com você e você fica pensando, nossa, mas isso faz totalmente sentido. Para ela, 5, 4, 3, 2, 1 faria sentido para ela. Ela faz isso até hoje. Sim. Para milhões de pessoas começou a fazer sentido uma coisa e ela se tornou famosa por isso. Famosa por isso.
Traduza famosa. Pessoas seguindo. E aí, para mim, é onde eu tento dividir fama de liderança e eu acho muito errado. Rogério, o cara é famoso, ele tem 5 milhões de seguidores. Tem? Por causa de um botão? Né? Mas se ele pular de uma ponte, todo mundo vai pular? Exato. Para mim, isso é seguidor. Não para fazer exatamente o que você faz, mas para entender e respeitar e talvez seguir aquilo que você, os seus atos, né? Então, mas entendo, rede social, seguidores, eu follow, você tem seguidores, não tenho nada contra, não quero fazer nenhum tipo de, né? Mas o ponto que você falou, eu não sei o que eu faço, não sei. Eu dedico hoje minha vida a mim, 24 horas no dia, eu divido em 3, 8 para mim e minha família e minha esposa, 8 eu tenho que dormir e 8 eu trabalho. Dentro desse, eu e minha família, a gente escolhe o que a gente quer fazer. E aí no meu trabalho eu dedico no começo eu chamava pagar uma dívida. Tinha boleto, né? Tinha boleto. Não, mas não é esse boleto que você está imaginando, era o boleto de 2010. Era o boleto que eu fiquei transplantado e eles não mandaram embora, porque tem uma fila querendo trabalhar na Siemens. Sim. Entendeu? Quando eu voltei e fiquei um tempinho e saí de novo, porque eu tive uma coisa chamada Síndrome de Guillain-Barré. Logo depois do transplante, foi isso que me deixou acamado, foi isso que me deixou tetraplégico. Eu cheguei no pior nível da Síndrome de Guillain-Barré, que em 2010 era uma coisa um pouco mais rara, hoje se entende mais sobre o tratamento, eles têm um protocolo de tratamento, mas na época não tinha. E nós conhecemos uma doutora sensacional, a doutora Sandra, que cuidou, junto com a equipe Hepato, que fez meu transplante, entendeu? Então, assim, eles cuidaram. E a empresa tá por trás, né? Família, empresa, e de repente você volta para a empresa, todo mundo olha para você e fala, que legal que você está aqui. E aí, como é que você não trabalha feliz, né? Eu sempre fiz o que eu amo. Você vai falar, mas você nem sabia o que você queria fazer. Mas você se apaixonou pelo que você fazia. Exatamente. Eu também não sabia esforço naquilo. Eu nem sabia quem era a Geise, minha esposa, né? E aí você se apaixona, né? E eu acho que é aquilo, é o relacionamento. O meu relacionamento com a empresa é muito interessante porque eu faço o que eu faço, eu passo por vários tipos de, todo mundo chama de estresse. Eu acho super engraçado, não fã, super engraçado. Tem um problema de 300, se eles escutarem isso, em 300 milhões, legal. Só isso? Vamos, né? Nós temos um problema, só vamos mudar, eu não gosto da palavra problema. Problema é tal, não que muita gente tem, saúde, alguma coisa que põe você entre vida e morte. Número é número, né? Se você tem uma cultura que a empresa ela não vai fazer profit para vender o futuro dela, esse é o lema da Siemens, sensacional. Que ela quer se sustentar para sempre, né? Ela quer sempre ser sustentável, entrar na parte de tecnologia e tal. Não é propaganda, não, é o why, é um porquê da empresa, por que está estabelecida centenária, né? Como outras empresas grandes também, tem um propósito. E aí você põe esse propósito como seu, pronto, você se torna dono da empresa. Sim, você pode ser analista, você é dono da empresa. E a diferença, né? É o sentimento. E a diferença de quando eu era um analista e eu queria ser chefe, e quando eu voltei para a empresa, que eu não me importava mais o título, mas sim os seguidores. O que você podia impactar? E não no LinkedIn, os seguidores lá, os seguidores que você fala, olha, esse caminho é sensacional. O que vocês acham da gente fazer um projeto assim? Vamos pegar esse cálculo aqui, a gente pode projetar, sentar com o cliente, trabalhar, fazer. Onde você tirou essa ideia? Né? Vamos tentar? Mas não é o jeito que a gente faz. Melhor ainda. Ótimo. Né? Vamos mudar, vamos transformar. Mudança é uma coisa constante, é uma coisa interessante. É a única certeza que a gente tem, né? Exatamente. E vai mudar. Exatamente. É isso. Exatamente. Como foi você voltou para a empresa, você já era líder nessa época, quando você voltou? Não. Você... Deixa eu fazer só eu não sou líder ainda, estou tentando me tornar um bom líder. Como não? Você é um líder, todos nós somos um líder. Eu estou tentando me tornar um bom líder. Tudo bem, mas você já é um líder. Pode ser. Mas dentro do profissional. Sim.
Como foi essa... Porque você tinha um histórico... eu costumo dizer que quando a gente vê... Eu vou usar um termo pesado, tá? Mas assim, quando a gente vê a morte de perto, a gente reconsidera muitas coisas. E isso pode acontecer com você ou quando você perde um ente querido da família e que você passa por uma situação mais delicada e você vê aquilo muito próximo, você fala, cara, o que faz sentido são outras coisas. Você volta com essa carga já, um aprendizado, uma preparação incrível. Aí você volta para a empresa, obviamente com um mega de orgulho, e fala, nossa, eu tenho meu emprego ainda. Eles entenderam que eu sou um recurso fantástico, que eles acreditaram em mim. Você volta ainda não líder de pessoas. E aí, em que momento você se torna líder e o que você olha para isso e fala, olha, eu consegui aplicar? Entendi. Logo depois, eu voltei para a empresa numa situação que eu ainda estava de cadeira de roda e foi uma luta da saída da cadeira de roda. Meu irmão, o Rodrigo, ele não gostava. Claro, ninguém gosta, né? Sim. E o Rodrigo sempre falou, eu vou esperar você aqui em casa para te ver, né? O Rodrigo... a Fá estava no hospital, Fabiola, os meus pais, tal, minha esposa, e o Rodrigo, ele estava esperando eu em casa. Né? Então, a minha perspectiva é, puta, eu vou em casa lá, que meu irmão tá lá. E quando eu saio do hospital, eu vou para casa, meu irmão tá lá, ele me recebe com fogos de artifício, eu lembro até hoje. E aí a cadeira de roda, né? Então, quando eu voltei para a empresa, para mim, eu tinha que passar o primeiro obstáculo, não ser visto como uma pessoa, como um defunto, né? Desculpa a expressão, mas é isso. E depois desse primeiro obstáculo, eu era transplantado, que foi logo depois. E aí você tem um órgão que não é seu, né? E assim, o transplante... pode rejeitar, né? Gente, transplante é a coisa mais bonita, independente, respeito todas as religiões, a coisa mais bonita que pode acontecer. É alguém doar algo. E eu tô aqui por causa disso. Tá? Então, assim, eu transplantei o fígado, eu fui transplantado de um cadáver, né? Esse é o termo certo de ser falado, é o cadáver. Mas alguém fez a escolha de doação. Voltando para a empresa. Como eu me torno um líder? Não sei. A resposta certa é essa. O que eu fiz para me tornar um líder? O que todos estão eu acabei de assumir um novo cargo, né? E todos me falaram. Eu falei, qual que é a sua expectativa, né, com esse meu novo cargo? Be yourself. Seja você mesmo. O que isso significa? Eu nunca pus máscara, né? Eu não consigo ser, né? Tipo, o Brad Pitt seria interessante, né? Aquele rosto bonito. Tom Hanks. E lá eu fui eu mesmo. Eu não bebia mais, eu era eu mesmo. Então, e tinha toda aquela passagem de dentro do hospital, a qual eu fiz uma lista na minha cabeça. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Porque, muito tempo numa cama de hospital. Quanto tempo você ficou? No transplante foi bem rápido. O transplante eu fiquei 2 dias na UTI, fui pro quarto, saí do hospital em 15 dias, 10 dias. Depois, quando eu voltei, foi mais complicado, onde eu fiquei 15 a 20 dias, me corrijam, 15 a 20 dias na UTI, onde eu não tinha nenhuma movimento do corpo, e eu sabia que eu ia chegar naquele ponto, e o médico falou, sua escolha, você escolhe voltar ou não, não tem remédio. E aí foi aonde eu começo a sentir os dedos e voltar. Então, coloca 15 dias, 30 um período de hospital inteiro, e aí você sai e tá esse mundão. Sabe qual a diferença de quando eu entrei para quando eu saí? Do mundo aqui fora? Nenhuma. Sabe qual a diferença para mim? Eu entendi que, independente dos meus atos, o mundo ia ser do jeito que ele sempre foi. O que eu poderia fazer é torná-lo melhor. E foi isso que eu decidi fazer. Porque na empresa eu era um puta de um arrogante, porque eu entendia de um sistema e eu achava que só eu entendia. Eu sei que eu era assim. E eu achava que todo mundo precisava de mim. Eu comecei a virar e falar, peraí, mas eu entendo disso. Por que eu não uso isso para o meu benefício e para o benefício de todos? E começo a ajudar as pessoas. Foi isso que eu escolhi fazer. Foi isso. E a partir do momento que eu me coloquei a serviço e você fala, para mim, e aí é onde eu me tornei, ou onde eu comecei a tentar me tornar um líder, independente do cargo que a empresa me colocou. Quando a empresa me coloca num cargo de liderança, aonde eu tenho pessoas trabalhando comigo, os quais alguns chamam de subordinados, e eu não concordo com o termo, mas eu entendo, tudo muda. Sim. Porque daí eu falei, nossa, a minha responsabilidade é cuidar dessas pessoas para que elas cuidem melhor das coisas que eu costumo fazer. Exato.
mudou a diferença. Onde eu descobri num outro livro que essa é uma das teorias da liderança. Você não cuida mais daquele trabalho, você cuida de pessoas e prepara essas pessoas para elas terem tranquilidade para executar aquele trabalho que você, né? Vou falar uma frase do Simon, depois eu quero saber a sua opinião. Simon Sinek fala, ele pergunta qual que é a responsabilidade do CEO, e todo CEO fala, eu cuido do meu cliente. É errado, desculpa. Você tem que cuidar das pessoas que estão cuidando dos seus clientes. Ou pessoas que cuidam de pessoas, que cuidam de pessoas, que cuidam de pessoas. CEO está lá no topo da pirâmide, que cuida do seu cliente. Você mal sabe o que seu cliente está fazendo. Exato. Né? Você cuida do seu cliente quando ele não paga. Você liga para ele, olha, como é que nós vamos negociar. Vamos negociar. Isso você cuida do seu cliente, você cuida de estratégia. Mas também, teorias, né? Acho que na prática todos entendem que existe uma política de trabalho, um jeito de fazer, e tudo isso é o que eu tento me moldar cada dia que eu acordo. Então, assim, o que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor, que é uma teoria sensacional, muito complicada, né? Os erros que a gente tem, os erros que a gente comete, que a gente tenta se tornar melhor. Eu não concordo com arrependimento, porque eu acho que o que você fez, você não desfaz, né? Você machuca a pessoa, você machuca com palavras. E dentro do Siemens eu acho que aí foi o trigger, foi aonde que teve o gatilhozinho para eu ir para essa coisa. E aí, o primeiro time, eu entrei numa área que eu tive que desfazer praticamente uma área com 15 pessoas. Eu acho que é a maior dor que tem, né? Você tem que fazer esses movimentos. Eu chorei a noite inteira na primeira demissão. Depois eu entendi. Um cara que chama Peter Handel, ele é alemão, mora em Portugal. Ele mora em Portugal, Brasil e Alemanha. Está aposentado hoje. Ele falou assim, Rogério, pensa o seguinte, às vezes você dá oportunidade para a pessoa. É engraçado, é bem, bem dark. Às vezes você dá oportunidade para a pessoa e errar em outro lugar. Né? Tipo, puta negócio sem noção, irmão, não é assim. Mas às vezes você dá oportunidade para a pessoa entender que ela precisa dar o próximo passo. Exato. Né? Ela precisa sentar aqui nesse divã e explicar para ela, puta, se não fosse aquele cara me mandar embora, eu nunca estaria sentado aqui. Exato. Entendeu? E é interessante, porque eu fui mandado embora da Siemens 3 meses antes de ter o transplante. E eu fui readmitido. Ministério do Trabalho, permitido. Porque, pelos meus atos, o cara que me mandou embora, hoje eu nunca mais... Eu sei que ele não se arrepende, porque eu tenho certeza que eu vou mandar esse podcast para ele, mas ele estava certo. Talvez da maneira que ele encontrou. Ele estava certo, eu faria a mesma coisa que ele fez. As outras pessoas que estavam assistindo de fora, e esse Peter Handel, um deles, Cláudio, o outro, falaram, peraí, será que isso é o Rogério ou ele está doente? Ele está agindo disso porque tinha o fígado, que eu nem sabia que estava acontecendo, eu bebia. Quais são os fatores que estavam me tornando ali, né? É quando você cuida de pessoas, de uma certa maneira, você consegue encostar nisso. Você entendeu? E ele, de certa forma, ele estava cuidando, ele não estava cuidando tanto, ele estava cuidando das outras pessoas, porque eu estava agredindo outras pessoas, agredindo verbalmente, agredindo com atos. Olha só que uns tentando cuidar de mim, outros tentando cuidar de outros, e a consequência que aconteceu. Eu volto para Siemens, eu fiquei 15 dias em casa, o RH ligou e falou, não gasta a rescisão, você vai voltar. Voltei. Não gostei. Meu pai falou, isso só acontece com você, que você não vai voltar. Eu nunca vi isso. Voltei. Será que isso vai dar problema? Não vai. Voltei. E então você vai falar, ali foi o outro. Então eu não consigo falar para você, foi aqui, ó. Foi ali. Mesmo porque essas né, histórias, quando eu conto a minha vida, já algumas pessoas, quando você vai fazer um livro? Não, isso é um fato, né? É uma pergunta mesmo. Você vai fazer talvez a hora que eu me permitir e entender que está indo para o fim. Uma história tem começo, meio e fim. Eu não estou nem perto do meio. Não, pelo amor de Deus. Nem perto do meio. Não fim de morte, não é isso. Sim. Mas é de capacidade, né? Porque a gente vai perdendo ao longo dos anos e a gente vai perdendo capacidade cognitiva, o corpo fica mais devagar, mais lento e por mais que você faça tudo,
né? Você pode fazer exercício, mas vai chegar um momento em que o oxigênio vai contaminar o seu corpo. Ponto. Exatamente. É isso, é o que acontece. Exatamente. Mas eu acho que foi aí. Eu alonguei muito para dar um contexto maior, mas a liderança e a parte psicológica na minha vida, que eu nunca fiz um psicólogo, mas a minha maior psicologia hoje é o pedal. Eu saio para pedalar 100, 200 quilômetros, eu saio para correr. É o melhor psicólogo, né? Pessoas, isso daqui é o melhor psicólogo que você pode ter. Né? Eu tô pensando, nossa, eu tô falando minha vida e tá tudo bem. E não tem problema nenhum, ninguém julgue, porque eu acho que julga, guarda para você, o que você puder absorver, absorve, o que você não puder absorver, solta pro universo, deixa que alguém vai aproveitar, entendeu? Se eu guardasse isso para mim, ou se eu falasse para um psicólogo apenas, eu seria muito egoísta. Exato. Então foi assim, pra Geise é muito difícil, agora não. Mas toda vez que eu conto história e eu falo, porque daí quando eu fui aprender a andar, eles colocavam um negócio aqui, tipo bebê, né? E a perninha ficava assim, eu tive que reaprender a andar. Minha mãe, ela viu eu aprender a andar 2 vezes. E aí eu ficava com a perna assim, a Geise saía, porque ela não conseguia. Pra ela, pô, é muito. O cara tá morrendo e você vai ficar fazendo piada disso? Agora ela entende, porque é o jeito que eu decidi contar para qualquer um que tá tendo um problema. O lema do Iron Man é Impossible is nothing. Nada é impossível. Claro, não vai se meter a fazer um Iron Man sem preparo, sem passar por um médico. Faz o negócio, seja inteligente, né? Tá bom? Não estou chamando de burro quem faz isso, mas desculpa, você pode se machucar. Exato. Né? Então, mas qualquer um pode fazer um Iron Man? Qualquer um pode fazer um Iron Man. Eu sou transplantado pós-Guillain-Barré. Acredite em mim, quando eu vou fazer o Iron Man, pessoas perto de mim tiveram problemas muito piores do que eu tive. Eu vi um cara fazendo o Iron Man sem braço e sem perna. Ele fez o Iron Man. O jeito que ele fez o Iron Man, a gente não se vê fazendo, né? Não, eu tô aqui tentando colocar como que ele conseguiu fazer isso. Eles chamam isso que eu vou fazer agora de punchline. Volta para sua pergunta do começo. A força. Essa é a força. De acordo com a necessidade. Você já ouviu falar que quando a pessoa perde a visão, ela desenvolve outras habilidades? Isso é um ser humano. E por isso que, na minha teoria, com toda a minha ignorância, todos têm a capacidade. É como você desenvolve o seu cérebro, como você escolhe desenvolver o seu cérebro. Tem pessoas que falam 7 idiomas e pessoas que falam um idioma. Se você analisar o tamanho da parte frontal do cérebro, de uma é um pouco maior que a outra. Por quê? Porque o ser humano é o único que consegue desenvolver o cérebro. Exato. Comparado com os outros animais. Não, eu não sou uma pessoa totalmente inteligente. Eu assisti um negócio que é o The Big Bang Theory, que é uma série, e depois eu fui pesquisar se isso era verdade. Então, assim, foi através de uma série que eu fui pesquisar. Sheldon fala isso, e é verdade, entendeu? Desenvolve uma coisa maior do que a outra. Aí eu falei, então é possível fazer isso, e daí isso te dá força. E eu ponho isso na liderança também, porque daí quando eu vejo uma pessoa que está tendo problema para poder se desenvolver, eu falo, não, vamos investir aqui junto, ou talvez esse não é a melhor coisa para você, entendeu? E aí a gente tenta junto, e a primeira coisa que eu falo quando eu assumo uma área, não existe chefe nessa área. Claro que existe hierarquia. Sim, a hierarquia, ela se faz necessária até pelo processo da coisa. Exatamente. É isso. É processo, é inteligente, eu acho que é necessário, mas para mim, quando você tem uma liderança que você impõe, as pessoas fazem ou te respeitam porque você tem poder sobre elas. Você não está influenciando essas pessoas. Quando que você vai descobrir isso? Quando, eventualmente, você mudar de área e essa pessoa escolher ou não escolher trabalhar com você novamente. Eu falo que, né, eu sempre comento quando eu pego uma área nova ou quando eu entro em um lugar novo, eu sempre falo, a minha maior herança é ver quem já trabalhou comigo me ligar quando é promovido,
contar alguma coisa positiva do que a gente já comeu grama junto no passado, que eu falo, isso é liderança. Porque eu apostava, vamos aqui junto, vamos ver que dá certo, vamos ver que dá errado, né? Quantas vezes eu peguei as pessoas, eu não consigo, e hoje estão lá na estratosfera, aí às vezes me liga e fala, fui promovida, não sei o que, eu falei, tá vendo, viu, você acreditava em você. E é sobre isso é você deixar legado, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, o que sucesso significa para você? História. O que eu deixei de história? Acho que para mim o sucesso não é você. Eu já tive vontade de falar, cara, eu quero ser diretora. Lá no passado, bem longe, era isso que eu queria. Quando eu cheguei lá e eu vi que tinha muita coisa que eu precisava na empresa que eu estava fazer e que não batia muito comigo, porque eu gosto de estar próximo de gente, eu falei, eu não quero estar aqui. Eu quero poder desenvolver outras coisas. Então, sucesso para mim é deixar legado. É tipo, Legal. como é que eu planto aquilo e acompanho aquilo acontecer? É legado. É o que eu falo para minhas filhas. A Sofia, eu falo para ela, filha, se um ser humano pode fazer, qualquer um pode. Você coloca esforço. Exatamente. E aí, esse seu esforço vai inspirar outras pessoas que também querem chegar em algum lugar bacana. Então, planta. Né? Não dá o que você ganha do universo, porque às vezes você ganha coisas para você aprender, você não precisa devolver igual. Então, as minhas discussões com a Sofia é muito nessa linha, porque eu realmente acredito nisso. Sim, você deixar a sua plantinha. E daí isso me leva a uma decisão que eu tive que tomar. E daí eu fui para uma área de liderança, depois um amigo volta para o Brasil e eu quero aprender inglês. Isso foi em 2014, eu vou trabalhar com ele, aonde ele, apesar da nossa amizade, ele falou, se você fizer merda, eu te mando embora. Mas eu conheço a sua capacidade. Eu lembro até hoje. A ler. Sensacional. Aí ele só esqueceu de crescer. O Alê... eu entendo. O Alê, ele falou isso pra mim, ele veio assumir uma área no Brasil e áreas que eu trabalhei dentro da Siemens foram áreas com processos mais críticos, onde a gente conseguiu fazer, nosso time conseguiu fazer um trabalho sensacional e mudar, né, transitar para um processo novo e desenvolver outras coisas novas. Então sempre foi essa minha trajetória dentro da empresa. Qualquer lugar que estava passando por uma transição, as pessoas chamam de problema, eu chamo de transição. Precisava de alguém ou de um grupo para que essa transição acontecesse da forma mais tranquila e para que alguém falasse, tá tudo bem, vai mudar, mas a gente está aqui. Né? Eu aprendi depois de 2014, você tem Michael Tyler, ele fala, we got this. Ele adora, ele é o CEO da área que eu tava. We got this. Isso ficou na minha cabeça. E aquela menina que é atleta ginástica dos Estados Unidos, você pode ver antes dela começar o salto dela, ela fala para ela mesma, you got this, you got this. Olha que sensacional. E aí eu comecei por isso na minha vida e foi onde eu coloquei, eu vou aprender inglês. Peraí, como é que eu vou aprender inglês? Pô, Jé, você tem que ir para a Alemanha. Braunschweig. Mas eu não falo inglês. Vai para a Alemanha. Sei para lá. Daí eu fui para a Alemanha. Sei falar inglês. Aí você começa a aprender inglês. Porque você não tem escolha. De novo a força. Escolha. Aprende inglês. Tal. Aquele inglês macarrônico que a minha mulher me vê fazendo reunião da sala. Ela fala, nossa, o que ele falou ali, velho? Olha que fiquei fazendo reunião. E daí, de repente, 2014, 4 anos depois, eu recebo a ligação de uma pessoa, que essa pessoa era CFO da Siemens Estados Unidos, perguntando se eu não queria trabalhar nos Estados Unidos. Uau! Para poder implementar um sistema chamado SAP. Complexo. É super simples de utilizar. Que no mundo já estava implementado lá nos Estados Unidos, não estava. E aí eu comecei a me perguntar, por que eu? O que vocês estão vendo que eu não estou vendo, gente? Né? É aquela coisa, o que vocês estão vendo que eu não estou vendo? Não vou ir passo a passo, senão a gente vai ficar aqui 7 horas. Mas quando eu chego lá, Gério, sensacional, welcome on board, esse é o seu trabalho. E aí começa a fazer o trabalho, as coisas, pessoas. A Geise fala para mim, às vezes o seu otimismo me irrita.
Você é muito otimista para tudo? O copo Porque, vamos vazio, lá, ele não tem escolha, tem escolha, é verdade. né? Se você encher e deixar o meio cheio, é bem mais fácil. É bem mais fácil. Porque você só precisa completar. Agora, quando ele está meio vazio, você não tem certeza. E ninguém tem. Eu perguntei para a CEO da Siemens dos Estados Unidos, a atual, Barbara Hampton. Eu fui convidado para falar com ela. Ela falou, nossa, que prestígio convidar com ela, que coisa sensacional. E ela contou a história que, do dia para a noite, ela foi convidada para a Casa Branca. Uau. Para falar com o presidente dos Estados Unidos. Independente de quem seja, no momento o presidente era o presidente Biden. E ela vai e fala, ela conta pra gente, eu me vi na Casa Branca, de repente, vai falar com o presidente dos Estados Unidos. Eu falei, Bárbara, pera, posso fazer uma pergunta? Pá? Você estava preparada? Ela virou para mim, ela sabe falar, é uma arte. Rogério, eu não estava preparado, mas eu sei enganar muito bem que eu estava. Tudo que você precisa fazer é parecer que você está preparado. Olha que sensacional, olha que humildade. Não é feminismo, não é machismo. Quero colocar esse disclaimer. Qualquer homem, ou a maioria dos homens, teriam falado, claro que eu estava preparado. Como não? Ia arrumar gravata. Eu me preparei uma vida para estar ali. Não preparou, ninguém preparou, irmão. Desculpa, não preparou, não. Não preparou. Isso pode ser o melhor que não preparou. Porque existe uma coisa que você coloca, presidente e tal, de uma potência, independente de quem seja, preparado ou não, goste de você ou não, esquerda, direita, independente disso. Não preparou, porque a gente não é exposto a isso. Pelo menos eu fui criado, né, numa família normal, numa família comum, onde o presidente, né, um chefe de Estado, e aí de repente você tá lá, nossa, que orgulho. E aí ela falou, mas posso te perguntar por que a pergunta? Eu falei, eu tô me sentindo assim agora. E ela perdeu. Por quê? Porra, a empresa me ajudou, sabe, pagou, né, coisa do meu hospital. E aí, de repente, eu tô com a presidente dos Estados Unidos. Né? Olha para trás. Aí, quando você fala, vamos voltar lá, aí que eu olho para trás. Sabe por quê? Para pôr vai pro chão de novo. Vai pro chão. Né? E aí, eu queria ser diretora, você falou, né? E lá atrás eu falei, eu quero. Era meu sonho de consumo. Era ser e estar, o verbo ser e estar. Sou péssimo em português, mas talvez isso eu consiga falar. O verbo ser e o verbo estar. Você não é diretora, você está diretora. Exato. Você não é rico, você está rico. Né? Então, a partir do momento que você perde a base, você não se sustenta, entendeu? É isso que eu tento pôr na minha cabeça. Primeiro, qualquer etapa e degrau que eu assuma ou decida assumir, eu não posso perder a base, ou eu não quero perder a base. Os desafios são os mais interessantes, porque o ambiente que ninguém quer estar é um mato alto. Vai lá e corta metade, todo mundo vai falar, olha que legal, agora tá baixinho o mato. Exato. Né? Mas dá medo. Caos, né? O mato alto tem aranha, o mato alto tem cobra, o mato alto tem um problema que você pode se machucar. Claro que pode se machucar. Mas o que de pior pode acontecer? Quando você escutou, doutor, o que eu tenho? Por isso que eu gosto de começar com aquilo. E eu não pratiquei, tá dando certo esse negócio. Eu comecei com aquilo, tipo, doutor, o que eu tenho? Você tá morrendo. Aquilo sim era, né? Você quer transplantar? Transplante é uma escolha. Transplante não é uma obrigação. Médico, e a escolha é do paciente, se ele assim puder, ou da família. Exato. Então, eu escutei dos médicos, você quer transplantar. Como todo bom economista, financista, eu perguntei quais são as chances, me dê a porcentagem. E acredite, qual a porcentagem que ele falou? Eu acho que ele deve ter falado 50%. 50%, porque é isso, né? Se você fizer... Se não, exatamente. Viu como é fácil tomar uma decisão dos 50%? É mais simples, relacional, fica mais simples. Aí você fala, não, qual a decisão que a gente tem que tomar? Esquerda, direita? Quais são as informações que a gente tem que absorver? Como é que a gente vai fazer isso? E você tem pessoas. Pessoas ajudam pessoas. Empresa não ajuda ninguém. Empresa coloca pessoas e essas pessoas utilizam as empresas para poder ajudar outras pessoas. É assim que é o que o Simon sempre fala, né? Se você não entende de pessoas, não entende de negócio, não entende de finanças, não entende de nada. Não.
né? E emoção tem que fazer parte disso. Sim. O que você acha do Simon? Eu já li os livros, adoro escutar ele, acho que tem muita coisa para aprender com ele, mas eu fiquei frustrada com um ponto. Eu sou a pessoa que penso que quando você faz a prática, te torna mais excelente. E ele é um acadêmico. Uhum. Ele deve ter várias coisas que ele coloca na prática, mas eu fico pensando, ele fala para as empresas, ele nunca tentou numa empresa grande, né, de um porte, né, as teorias que ele põe, eu aplico muitas, mas eu fiquei com esse concern com ele, nossa, ele é um acadêmico, ele nunca sentou e viu a coisa acontecer, a prática acontecer, esse é o meu único concern com ele, assim. O único momento, e eu não estou defendendo o Simon, mas o único momento que ele sentou numa empresa e ele ficou num ponto de sucesso, que foi aquela de marketing que ele teve, o que ele decidiu fazer? Tá aí. Porque ele não é uma pessoa para agir, ele é uma pessoa para ensinar. Exato. Porque quando você põe o Simon, quando você escuta o Simon, e se você trazer para sua realidade, aplicar o Simon Sinek, nem ele quer que aplique, ele quer que você aplique você, né? Quer que você se ache. Quando você começa, e foi uma discussão dele, da Brené Brown e do Adam Grant. Sensacional discussão. Os três são com teorias diferentes, eles falam de liderança, né? O Adam Grant fala rethink, né? Do it again, faça novamente. Brené Brown fala dare to lead, né? Assuma a responsabilidade para liderar. Exato. E ele, o why, né? Ache seu why. Se você combinar tudo, um vai um pouquinho além e o outro retruca, e eles falam sobre isso. Mas se você sentasse numa empresa, ele para. Eu não estou te falando para você fazer nada, né? Eu estou te falando quais são as bases que você pode aplicar. Tanto que ele não tem só um livro, ele tem um livro que fala, começa com o why, né? Começa com o porquê, leaders eat less, né? A liderança espera para ver todos, coloca todas as pessoas na frente. Eu acho que ele faz isso dentro do otimista, da empresa otimista que é dele. Mas é muito simples, claro, porque ele é um cara de sucesso. Mas isso não veio à toa. Mas o meu único concern é a experiência, assim. Colocar ele dentro de uma empresa, colocar ele dentro de uma multinacional e falar, age agora. Ou como você coloca tudo isso numa prática que não é linear. Né? Porque toda vez que eu estudo sobre comportamento humano, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, como você pega aquilo e transfere isso para você e aplica. Porque muitas vezes você absorve muita coisa, mas você não consegue soltar a informação. Por medo, por qualquer coisa que seja. E quando eu ouço ele, eu falo, eu queria muito ver ele assim, vamos fazer um teste aqui, fica comigo aqui uma semana, olha como funciona. Porque a prática te dá a casca. Eu entendo, concordo em partes, mas aí eu te lanço um desafio. O melhor líder, ele tem que entender como é ter um bom seguidor. É verdade. A partir do momento, e é isso que eu tento fazer, quais são os meus líderes, né? Quais são os meus espelhos? E não necessariamente tem que ser alguém da fama, não. Dentro da organização que você trabalha, tem pessoas que estão subordinadas a você, que são são exemplos de liderança. Essas pessoas que é um espelho. Exato. Sabe por quê? Essas pessoas, talvez com uma inteligência, uma capacidade mais desenvolvida que a minha, porque elas seguiram uma carreira acadêmica que eu fiz faculdade, mas eu não fiz uma pós-graduação. Trabalho nos Estados Unidos não tem pós-graduação? Eu não tenho pós-graduação. Eu fiz uma faculdade que não é uma faculdade de renome. A Siemens me deu oportunidade, a Siemens aplicou o Dare to Lead. Deu oportunidade. Anos atrás, não quando o CEO da LinkedIn falou que você não precisa ter formação, você precisa ter experiência. Olha, isso está acontecendo agora. De novo, não recomendo ninguém largar a faculdade, não recomendo, falo isso tudo para todo o meu time. Gente, vocês querem fazer pós, eu acho que é a maior experiência que você pode ter, sabe? Porque você vai estar com pessoas. Exato. E eu acho que a troca, o que me deram oportunidade é a troca. Fui para a Alemanha, trabalhei com o time da Alemanha,
Eu fui viajando, né, no Fly In, Fly Out, e depois com a Espanha, e aí você começa a aprender culturas, aí você volta para o Brasil, e aí de repente eu fui para os Estados Unidos, e aí você entende por que a base é importante, da questão do respeito, do diferente, do preconceito, do julgamento. Nossa, agora tudo faz sentido, mas a fórmula de química não faz. Né? Por que você aprende química? Minha mãe se ela assistir, ela fica brava. Mas outras coisas, mãe, a educação que você deu fez sentido, mas a química não. Mentira, fez. Eu fui pro Havaí, entendi um negócio lá que ninguém quer entender, eu só entendi pra minha mãe ficar feliz. Volta, eu me perco nas histórias, né? Eu me perco. Você começa a entender algumas coisas. E a Geise, de novo, a Geise falando, seu otimismo me irrita. A pergunta que você fez pra mim é, você saiu mais forte depois de tudo isso? Eu saí mais otimista, né? Cara, dá o primeiro passo. A escolha mais fácil é fazer nada. Entendeu? O primeiro passo, eu fiz três. Meio Ironman. O que é o meio Ironman? 70,3 milhas. Então você nada 2 km, pedala 90 e corre 21. O Ironman você nada 4 km, pedala 180 e corre 42,195. Legal. Depois de tudo isso falado, por que você está falando isso, Rogério? Porque eu comecei a correr. E eu pesava 130 e poucos quilos. Comia um pote de sorvete por dia. Depois do transplante. Nossa Senhora. Depois do transplante. E aí, de repente, eu vi minha mulher saía para correr e tal, bonita, né? E depois eu falei, peraí, e eu aqui? Comendo pote de sorvete. Comendo pote de sorvete. Pote de sorvete é uma delícia. Sim. Quem não gosta de pote de sorvete? Aí ela falou, por que você não vai e tenta dar uma volta de 900 no Ibirapuera, Parque do Ibirapuera, um parque em São Paulo, e dá uma volta de 900 no Ibira. Eu não consegui fazer 500 metros. De repente eu fiz os 900 e aí tenta, falha. O que isso te lembra? Liderança. É liderança. Tenta. Dá o primeiro passo. Dá os primeiros 500 metros. Depois os 900 metros. Aí eu corri uma prova de 5 quilômetros com o pai dela. Aí eu fui para uma prova de 10 quilômetros. Aí eu fui para Santiago do Chile e corri uma prova de 21 quilômetros. Aí isso foi em 2013, 2014. Aí eu fui para Berlim, na Alemanha, e corri 42,195 metros. Nossa. Na Alemanha, 42 quilômetros, 195 metros. Na Alemanha, em 2016, em Berlim. Engraçado que quando eu tô chegando, ela tá com 2 copos de cerveja. Eu sou transplantado, eu não bebo. Eu falei, nossa senhora, eu tô delirando. E ela com cerveja sem álcool. Cerveja na Alemanha é tipo cerveja sem álcool. Aí eu falei, cara, dá pra fazer. E todas essas, sem... Eu não sei como é que eu falo isso. Eu perguntava ao meu médico, doutor, posso fazer uma maratona? Ele, Rogério, que maratona? Tá drogado? Você bebeu, velho? Rogério, doutor, mas se eu fizer... Rogério, não tem gente que fez isso, transplantou. Então você tem que tomar cuidado, não fazer exame. Ele sempre... Vamos falar a verdade, o transplantado, ele fica debilitado, isso é verdade. Sim. Né? Ele perde algumas funções. Eu transplantei o fígado era a única coisa que estava ruim, mas os outros órgãos estavam bem. Segui orientação médica no sentido disciplinar, que é químico, toma esse remédio, toma aquele outro. Porém, algumas coisas, eu, por conta e risco, decidi não seguir. Eu não decidi me aposentar por invalidez, que você pode, é um direito seu. Transplantado no Brasil é deficiente, sim, e tem que ser respeitado, porque ele tem algumas... ele não tem as mesmas habilidades que os outros, ele pode desenvolver, mas não tem. Mas eu decidi o degrau, dar o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo, e aí o segundo e o outro. Quando eu fui pro médico perguntar, eles perderam a referência. Já você vai correr a maratona, cara, você tem que tomar cuidado com isso. E de repente eu tava mandando a foto da medalha. Imagina! Aí ele no médico, como assim? Pergunta pro médico hoje o que é o significado de sucesso para ele. Então você vai falar assim, você fez isso para ajudar o médico? Não, mas eu penso muito nisso. Que eu gostaria muito que a pessoa que um dia... Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários líderes. Falo o nome de todos eles. E é o exato momento que eu lembro até hoje, quando alguém me pergunta um negócio nos Estados Unidos, eu falo, é assim? O cara fala, uau!
Você sabe disso? Sei, daí na minha cabeça, sei, foi o Rogério Borlina, da Siemens, do Brasil, que me ensinou isso numa noite que a gente estava trabalhando junto. Você lembra? Lembro. Olha que sensacional. O máximo. Esse médico, eu tenho certeza que ele vai contar essa história para outro cara, porque médico também fica doente, gente. Sim. São seres humanos no final. Né? E eu falei com o Dr. Juan ontem. E ele falou, me manda um podcast, doutor, vou mandar pro senhor. Ele falou para mim, o que você está fazendo? Você está rejuvenescendo? Você está mais magro ainda, Rogério. Doutor, eu estou perdendo, né? Agora eu estou... Aí eu entro num outro ponto. Mudança do hábito. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque eu comecei a ler outro livro. Eu não lia e agora eu estou lendo. Eu me sinto intelectual. Super intelectual. Não sabe escrever em português. Eu não sei escrever direito em português. É verdade. O inglês é muito mais fácil. Você não tem ponto, você não tem vírgula, você escreve que é uma beleza. Professor de português mata eu. Eu comecei a ler esse livro, Hábitos Atômicos. Sim. E daí muita coisa fez sentido para mim. Eu falei, nossa, eu fazia isso sem saber. De novo, eu volto lá para o que você falou. Às vezes você fala as coisas, senta com as pessoas, ou a pessoa aguarda e você nem sabe o que falou. E é como os livros estão entrando para mim. E aí eu começo a aplicar essas coisas que eu já estava fazendo de uma maneira natural. Você dá uma forçada, porque você vê como você pode influenciar. Não tenta mudar a vida de ninguém, porque essa não é a sua responsabilidade. Eu acho que não é responsabilidade de ninguém mudar a vida de alguém. A nossa responsabilidade é influenciar. E a pessoa usa se ela quiser. Exato. Eu tive uma chefe que falava feedback é alguma coisa que você recebe, guarda e usa se você quiser. E é um presente. É um presente. Decida o que fazer com ele. É um presente. Morar nos Estados Unidos hoje, com 8 anos já lá. Quase 9, né? Quase 9. Quase 9. Como é? Outra cultura. A vida é feita de mudanças e escolhas. Quando eu tomei a decisão de sair do Brasil, a minha primeira escolha era a Alemanha. Eu sempre tenho a Alemanha. E eu ainda vou morar na Alemanha. Mais para frente. Os Estados Unidos foi uma oportunidade que aconteceu. E aí, de repente, eu chego em casa. De novo, eu tive o suporte da Geise. Eu tive o suporte da família que abraçou aquilo. Claro que não, você vai ficar longe e tal, mas... Resumindo a história, eu chego nos Estados Unidos, eu fui para um contrato de 3 anos, que eles chamam de delegação, que é o SPAT, e depois volto. No meu primeira semana, eu já sabia, eu não ia voltar. Nossa, mas você estava disposto a sacrificar o seu relacionamento por isso? A vida é feita de escolhas. E claro que eu não queria perder a Geise, eu queria que a Geise fosse, mas a nossa família era, né, eu e a Geise, então a gente teve que tomar essa decisão juntos e entender a mudança. Quem sofreu muito nessa mudança foi ela. Pô, trabalhava no Tribunal de Justiça, direto com o desembargador, concursada, não pode ser mandada embora, coisa sensacional. E eu fui para Siemens, então eu saí da Siemens Brasil e Siemens Estados Unidos. O que muda? Inglês e português. Não tinha brasileiro lá. Isso é fácil. Comecei a trazer o meu time. Pessoas que eu confio, montar o time. Daí você começa a montar uma comunidade. O que é morar nos Estados Unidos? Para mim, o lugar que você mora é a segurança. Vamos pôr segurança de lado? Você faz o lugar que você mora. Então, com essa coisa que aconteceu, que a gente saiu de uma pandemia, que parece que algumas pessoas esqueceram disso, e foi um momento que muita gente teve tempo para refletir, muita gente teve tempo para entender o que é estar com alguém, o que é poder não estar com alguém. Você tinha que estar feliz lá no seu canto. Exato. Muitos relacionamentos acabaram. Exato. Por quê? Agora tem que estar com a minha mulher. Porque se fica comigo o dia inteiro. Acabou o relacionamento. Acabou, teve muitos que acabaram. Entendeu? Outros relacionamentos se fortaleceram. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui o primeiro ano sozinho. Jô Soares falou uma vez, se você quer aprender a viver com alguém, você tem que aprender seriamente como é que você vive sozinho. E eu nunca me vi vivendo sozinho. E eu aprendi, apesar da Geise sempre estar, né? A gente tá ligando, eu vinha para o Brasil a cada 3 meses. Mas essa transformação cultural
me deu mais inspiração ainda, porque eu comecei a entender que o diferente é totalmente ok. E muito legal. Muito, comer com a mão, gente. Né? Porque o nome do cara é Chander, ele era o meu contato de emergências, não tinha ninguém daí. Eu fui para os Estados Unidos, não tinha ninguém lá que se eu morresse, tinha que trazer o corpo, ou jogar no rio, faz alguma coisa, não tinha ninguém. Porque eles tinham que ligar, a Fabiola fala inglês, e a Geise fala, alguém tinha que ligar para eles. E eu falei para ele, olha, eu tô sozinho aqui, minha esposa não tá, e ele acabou, né, sendo meu contato de emergência, tal, hoje amigo da família e tal. E ele começou a falar para mim, cara, é isso daqui, é aquilo ali. E ele é uma pessoa sensacional, muito tempo nos Estados Unidos. E aí eu comecei a entender o diferente, que é cultural. Aí você fala, o que é viver nos Estados Unidos? Eu me sinto muito bem porque eu estou feliz comigo mesmo. Ponto. Agora, se você for para o outro lado, sim, os Estados Unidos, onde eu moro na Califórnia, em Sacramento, oferece uma segurança muito maior que no Brasil. A minha referência não é muito justa. Eu saí de São Paulo, então o trânsito é caótico. Se eu comparo com lá, não é justo. Talvez se eu morasse em Balneário Camboriú, fora de temporada, eu não ia estar falando a mesma coisa. Talvez se eu morasse em Florianópolis, onde é mais seguro do que aqui, eu não estaria falando a mesma coisa. Mas da minha referência, eu sinto que eu tenho uma segurança maior. Eu e a minha esposa, nós estamos felizes. Eu aprendi muito eu ainda quero desenvolver muito essa coisa cultural, aprender a viver com pessoas diferentes, ou pessoas diferentes da minha cultura, não diferentes da minha cultura, e me desenvolver mais como pessoa. Então, quando você me perguntou sobre a liderança, eu acho que isso é a coisa que vai me ajudar a ser um líder melhor. Não quero ser presidente, não quero ser vice-presidente, não é que eu não quero não é a minha ambição. A minha ambição é poder fazer a diferença, entrar em algum lugar onde eu consiga deixar um legado. Por isso, eu acho interessante, eu vou usar isso. Que legado? Você ser famoso? Não, longe disso. Acho que a fama, ela é mais que o seu ego. E para mim, você quer massagear meu ego? E eu estar bem comigo mesmo. É eu escutar uma palavra e falar assim, nossa, que legal, você fez isso. Algumas frases do LinkedIn da minha nova responsabilidade, eu fiquei surpresa. Nossa senhora, olha essa pessoa, olha o que essa pessoa falou, que legal, que interessante. Nossa, olha quem está comentando aqui, ó. E isso me traz uma satisfação grande, que eu acho que talvez seja a sua satisfação, que uma pessoa ligou, Dai, eu consegui um emprego novo, tá? É isso. Então, mas contanto que, agora eu vou colocar, isso não prejudique a base de tudo que é a minha família. Então, eu não abro mão de passar Natal com os meus pais, vim para cá passar o Natal com eles. Eu não abro mão de estar com a minha mulher e não fazer com que o meu trabalho passe por cima da nossa inteligência familiar, que é estar junto, independente do que você vê como família, né? O que a gente escolheu é não ter filho, por exemplo, mas a gente faz viagens, então a gente tem essa escolha, contanto que isso não interfira, qualquer lugar que eu estiver, eu imagino que eu vou estar bem. Os Estados Unidos foi uma escolha que aconteceu, estou muito feliz, acabei de, como eu falei, assumir uma nova responsabilidade, a qual acho que eu vou ainda passar por várias curvas sinuosas. Questão de saúde, o esporte trouxe uma coisa que é muito importante para mim, me manter saudável. Então, assim, eu tomo um remédio que é para o transplante, que é um imunossupressor para manter a minha imunidade mais baixa, mas eu não tomo mais remédio. Mas eu treino, eu vou para academia, eu achei uma coisa que faz a minha mente ficar mais leve. Para que quando eu pense no passado qual eu bebi por um tempo e de repente a bebida se tornou uma parte da minha vida e aí eu tive que abrir mão dessa parte porque senão eu morria. Mas eu ia morrer de qualquer jeito porque eu fiz um transplante e o transplante se passou. Agora eu tenho um órgão que não é meu. Né? E eu não posso nem falar, claro que é meu, eu paguei, porque eu não paguei. Transplante no Brasil não se paga. Transplante no Brasil é feito por um órgão, por SUS, quem faz transplante. No mundo inteiro não tem isso, gente. Aqui tem. Independente de quem fez, não defendo ninguém, mas alguém colocou lá e eu estou vivo por causa disso. Eu tinha plano de saúde, o que fez me colocou num quarto de hospital. Mas o transplante, ele é feito pelo SUS. Não tem como pagar transplante no Brasil. Pelo menos nos nossos dias. Então, as pessoas que são transplantadas
Pode ser o Fausto Silva e o Rogério, é a mesma coisa, eles são tratados iguais. E eu respeito muito isso, porque essas pessoas só salvaram a minha vida, só. Então acho que é uma questão de respeito. Ah, mas não dá curtida no Instagram, não dá curtida em qualquer lugar, porque você não está falando, vamos polemizar, vamos fazer um corte aqui. Não, tá errado. Não faz corte, não, tá errado. Esse negócio é sério, isso é coisa do Brasil. Pessoas estão deixando de dormir para poder fazer o seu transplante. Então é uma coisa muito séria. Me perdi, volta. Tudo isso daí, combinado e misturado, só me faz ter mais motivo para otimismo. Como é que você é negativo? Como é que você... Não, mas o Brasil tá muito complicado, tá? Mas já teve várias coisas, né? Eu cheguei aqui, a gente estava falando do incêndio que infelizmente aconteceu em Los Angeles. Você não imagina ter uma casa de 25 milhões de dólares? E não foi agora, né? Sua vida está sensacional, certo? Você tem uma casa em Malibu de 25 milhões de dólares. De repente você não tem nada. Tudo bem, Tom Hanks, você tem outras. Mas aquilo lá significava alguma coisa para você. E de repente você não tem nada. Então você não é nada, você está. A única coisa que você é o que todos os meus líderes estão falando para mim, para essa nova posição, eles falam embrace it, né? Abraça isso e vai, seja você mesmo. E isso, ou qualquer coisa que eu estou fazendo aqui, é ser quem eu sou. Eu me perco no que eu falo muito, faço piada sem graça, mas tem graça para mim, faz sentido para mim. Não tem nenhum problema se você não acha graça, não tem nenhum problema se o que eu falo não faz sentido, mas eu tenho problema sim se eu não puder falar. Você perguntar qual foi a coisa que mais você lembra durante o período, tirando machucar minha família, né? Não poder falar, porque eu fiquei com a terra. Imagina, né? Eu não poder falar. Não dá. Tipo, tirar o avião do piloto, eu gosto de falar. Eu não tenho dom de que algumas pessoas têm da narrativa e tal, mas eu acho tão legal, eu já me vi falando assim, eu já me assisti. É ridículo, puta que coisa ridícula, mas às vezes eu olho e falo, puta, faz sentido isso aí, era isso que eu queria falar, eu não me arrependi de nada do que eu falei. O que eu falei fez sentido para mim, talvez não faça para muitas pessoas, mas para muitas pessoas vai fazer. Não é? É por isso, porque... É o que eles contam. Experiências contam, sem dúvida. O nosso diretor tá ali, ó, já querendo me esganar um pouquinho, só um pouquinho. Nossa senhora, eu não olhei pro tempo. A gente brinca aqui que a gente vai falando, a gente não vê o tempo passar, o tempo... Desculpem. Hoje, é louco. Por isso que eu brinco, essa é a maior moeda de troca que a gente tem, é o tempo. Agora, para aquela câmera ali, ó, deixa seus contatos. Você falou muito sobre pessoas aqui. Como é que as pessoas se conectam com você? Como é que elas podem falar com você? Né? Deixa um recado. Eu tenho, o meu e-mail é rogerio.lavieri@siemens.com. Eu uso o e-mail da empresa, contanto que vocês não mandem nada, né? Sabe o que eu tô falando? Naquele e-mail pode mandar, entre em contato, se você quiser tirar alguma dúvida. Eu tenho Instagram. Eu uso totalmente pessoal. Qualquer tipo de contato para profissional, qualquer vídeo que seja utilizado com o meu nome, para o benefício da empresa, para o meu benefício, eu abro aqui o caminho, eu dou tudo. Eu não quero nenhum centavo. Se isso for utilizado para um benefício de um próximo, a gente vai ajudar uma instituição ou qualquer coisa dessa, a pessoa indica, não quero. Eu quero fazer isso justamente para as pessoas entenderem que o próximo passo só depende da gente. Não depende de ninguém vai dar o próximo passo para você. Só o seu travesseiro sabe o que você sabe, o que você pensa e o que você fez, que fica na sua consciência. Então, é isso. Não vou dar celular, porque eu acho que não vai fazer tempo. Mas rogerio.lavieri@siemens.com ou Rogério Lavieri no Instagram. E no LinkedIn também, vamos lá, né? E no LinkedIn também. É verdade. Rogério Lavieri no LinkedIn. Me procura lá, a gente bate um papo e vai ser um prazer. Adorei, sensacional. A gente já está no segundo episódio do ano e com histórias fantásticas de pessoas incríveis e inspirando as pessoas. Então, super obrigada pelo seu tempo. Amei. Tô aqui assim,
Vocês me conhecem, né? E eu não chorei, cara. Eu não chorei. Ó, Eu quase, né? quase. Você percebeu? Foi quase, O lógico. diretor percebeu ali. E aí, pessoal, gostaram? Curtiram? Deixa aqui nos comentários, se conectem com ele, aprendam, se inspirem. E aí, a gente tá na próxima quinta-feira juntos de novo. Tá assistindo pelo YouTube? Corre lá. A gente tá no Instagram também, Spotify. Por favor, não assistam isso dirigindo, então ouçam pelo Spotify. E a gente se encontra na próxima quinta. Super obrigada. Tchau, tchau.